Olá, bem-vindo ao Florida Real Estate Podcast. O meu convidado de hoje, ele é construtor, incorporador e empresário de sucesso na cidade de São Paulo. Sob seu comando, a Multiconstrutora já executou vários projetos, tanto no segmento comercial como no segmento residencial. Para vocês terem uma ideia, esse cara está fazendo nada mais nada menos que o maior projeto de fachada da América Latina, que é do Shopping Ibirapuera. Mas agora ele tem outros sonhos. Empreender na América, no estado da Flórida, onde ele já começou a comprar e construir casas. Eu converso hoje com Juliano Salvador, o Big Boys. Bem-vindo, welcome. Gustavão, estamos aqui. Meu nome é Juliano Salvador, como ele já disse, né? Eu sou construtor, incorporador, aqui em São Paulo, fundador da Multiconstrutora, incorporadora. Estou muito feliz, viu, de estar participando aqui do seu podcast. O que você quiser saber aí, vamos bater esse papo aí. Hoje é para falar tudo, hein, Juliano? Não vamos esconder nada. Só os 3% dos segredos, né? Só os 3% do segredo. Não, brincadeira, vamos falar de tudo. Quem te conhece sabe que você realmente não esconde nada. Não, vamos falar de tudo. Aí o que você quiser perguntar, fica à vontade. Vamos aqui bater esse papo aí. Legal, obrigado. Agradecer nosso amigo também, já para a gente não esquecer, do Daniel Gevô, que foi o cara que a gente se encontrou mais ou menos, que foi por ele, né? Sem dúvida, eu fui fazer a mentoria do Daniel lá em 2023, em novembro, e lá na Flórida, aí nós nos conhecemos lá na mentoria do Daniel Gevô. Grande amigo, parceiro. Um abraço aí, Dani. É o Dani. Eu já tentei também trazer ele aqui, mas ele, você sabe, né? O problema é que ele está sempre viajando, está em uma parte do mundo e difícil o cara... Difícil a dar agenda, né? A dar agenda, né? Cara, me conta um pouquinho sobre você, essa história. Você é engenheiro civil, né? Eu não sabia disso quando eu conheci. Como que surge isso? Você é um cara natural, você nasceu já, quando criança, já queria ser engenheiro, gostava de números, ou isso foi um caminho um pouco mais complicado que você foi descobrindo aos poucos? Boa pergunta. Não, foi assim. Lá na minha família tem muitos engenheiros civis. O meu pai é engenheiro civil, ele morava numa cidade no interior de São Paulo que construíram uma hidrelétrica na década de 60, 70. E aí ele viu lá a vida dos engenheiros, aí falou, eu quero ser engenheiro. E aí meu pai fez engenharia civil, foi trabalhar em Angra dos Reis, na usina nuclear de Angra. Legal. Então eu nasci em Angra num canteiro de obras. Então eu nasci num canteiro de obras, vendo meu pai trabalhando, alguns tios meus trabalhando na área de construção civil, eram todos formados em engenharia. Então aí meio que foi um caminho natural, né? A gente se espelha muito nos pais, né? Sim. Os meus heróis são meus pais. Sim. E eles, né, que me deram toda essa formação, esses valores que a gente carrega. Então eu quis seguir os passos do meu pai e resolvi fazer engenharia civil. Aí entrei na USP de São Carlos, depois que eu prestei 16 vezes os vestibulares. Ô, louco, é USP, hein? Essa aí não é fácil, hein? Não. É foda. É mais fácil para entrar do que para sair, mas é foda pra caramba. Fala, E aí fiz engenharia na USP, me formei em 2003, em junho de 2003. Então a gente sempre acostumado com canteiro de obra, construção, tal. Então foi um caminho natural. Por isso que eu resolvi fazer engenharia civil. Seguindo os passos do meu pai. E aí o pessoal aqui, eu vejo principalmente no Brasil, o pessoal às vezes muito engenheiro, né? Reclama um pouco da profissão, né? Como que o Juliano consegue fazer esse pulo de repente uma pessoa que vai trabalhar em CLT alguma coisa para um cara que vai construir uma carreira dessa de sucesso, independente, dono de empresa, empreendedor? Qual que é esse pulo? Como é que acontece esse pulo? Boa pergunta. Então, antes de eu ser engenheiro e querer ser engenheiro, eu sempre queria ter meu próprio negócio. Eu via meu pai, né, apesar dele ser engenheiro, mas tinha momentos que ele estava empregado, tinha momentos que ele estava desempregado. E aí eu falava, caramba, é um negócio muito instável, né? Ele era mandado embora. E aí como engenheiro. Aí a gente ficava naquela situação, né? Poxa, foi mandado embora e tal. E meu pai sempre se virou, né? Fazendo outras atividades e tal. Mas eu pensava, eu não quero passar por isso na minha vida. Eu quero ser empresário, eu quero ser milionário, faturar milhões, eu quero conquistar minha independência financeira, eu não quero depender de empresa nenhuma. Então, assim, a questão de empreender e tal é uma questão comportamental, né? Independente da área, né? Eu, como engenheiro, eu falei, eu vou trabalhar aqui, vou aprender, porque quando a gente se forma, a gente não sabe muita coisa, né? Só conhecimento teórico. Falei, eu vou aprender o máximo que der nas empresas que eu trabalhar, para depois montar minha própria empresa. Sempre foi o plano. Desde moleque, eu queria ser empresário.
E eu corri atrás disso aí. É uma coisa que você tem que mentalizar e fazer o negócio acontecer, correr atrás, né? Tem muita gente que fica querendo, mas não faz. Não faz. Sonhando, mas não põe no papel, não coloca metas, não traça objetivos, nada. Então, se a pessoa não coloca no papel, é o primeiro passo. Coloca no papel, fala, ó, eu quero ser empresário, eu vou montar uma empresa. Qual que é a expertise? O que você vai resolver no mercado que tem uma demanda? Ah, eu vou montar uma construtora para construir casas populares. Ah, vou montar uma empresa que faz construção de casas de luxo. Aí você tem que ver o segmento que você quer atuar, onde você tem expertise, para poder entrar naquele segmento de uma forma diferenciada, né? Porque se você oferecer mais do mesmo, você vai ser mais um no mercado, né? Então, assim, desde moleque eu queria ser empresário. Independente se eu fosse engenheiro civil ou não. Se eu fosse advogado, eu ia ser empresário. Se eu fosse arquiteto, eu ia ser empresário. Se eu fosse administrador, eu ia ser empresário. Se eu fosse médico, eu ia ser empresário. Eu queria ser empresário. E hoje eu sou empresário, empreendedor, que para mim é uma coisa maravilhosa. Eu sigo a minha vocação, eu sigo o meu propósito de vida. Então, para mim, o meu trabalho é uma diversão. Não tem peso nenhum, muito pelo contrário. Para mim, o pior dia da semana é sexta-feira, que está acabando o trabalho, e o melhor dia da semana é segunda-feira. Que eu já tô no domingo, assim, excitado, animado para começar a segunda-feira de pé direito, super motivado. Então, eu trato a minha parte profissional dessa forma. Por isso que eu falo, o pessoal tem que fazer o que ama de fato. Sim. O que tem vocação, o que tem propósito. Porque aí você consegue fazer de uma forma leve e descontraída e super comprometida. É uma coisa que não é um fardo, né? Sim. Se o seu trabalho for um fardo, desculpa, você tem que mudar de área. Você não está fazendo de fato. Que é para a maioria das pessoas, infelizmente, né? Que a gente vê hoje em dia, não é fácil achar essa vocação e, que nem você falou, conseguir colocar isso na prática, né? Exatamente. A menor atitude vale mais do que qualquer outro tipo de planejamento e tal. Não adianta você planejar tudo, querer e não fazer. Você tem que dar o primeiro passo para começar a executar, né? Para sair da inércia, né? E como que o Juliano saiu dessa inércia? Lá quando você sai ali da faculdade, começa a fazer os seus trabalhos em construtora, né? Sim. Bom, porque não sei, na minha cabeça é um pulo bem grande, né? Aqui no Brasil, você ter esse pulo de trabalhar na construtora para você abrir uma construtora, tem a questão de financiamento, tudo isso. Como que acontece esse passo? O que acontece de fato é o seguinte, você tem que começar pequeno. Não adianta você querer escalar uma montanha já chegando no topo da montanha. Ou seja, então você tem que começar passo após passo, step by step. Então, no começo da construtora, da Monte, era uma empresa pequena e eu comecei a prestar serviço para as pessoas que eu conhecia naquele momento. Pessoas do meu network, pessoas da minha rede de contatos que eu construí nesses 4, 5 anos que eu trabalhei de colaborador em outras construtoras, né? E aí eu comecei, a gente sempre começa pequeno, o sonho tem que sonhar grande, porque sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Mas você tem que começar de fato pequeno e vai crescendo gradativamente, ano após ano, vai consolidando, fazendo caixa, porque uma empresa sem caixa não consegue expandir, né? E hoje, graças a Deus, nós já executamos nesses últimos 16 anos mais de 300 contratos, né? Mais de 300 obras. A Monte Construtora, esse ano de 2024, ela está com um faturamento consolidado de mais de 120 milhões de reais. A nossa meta para o ano que vem é um faturamento de 250 milhões de reais. Rapaz, é muita coisa, hein? E o nosso pipeline para os próximos 3, 4 anos é de 1 bilhão de reais. Então, assim, tem que crescer devagar, aos poucos. Agora a gente está com uma musculatura maior, com um caixa mais forte. E tem uma curva de aprendizado, né? Cada ano você vai aprendendo mais, evoluindo. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. A gente está sempre aprendendo, né? vai evoluindo. Né? Aprendendo, evoluindo, exatamente. Eu acho legal, você tem sempre aqueles projetos ambiciosos, né? Você está sempre pensando, acho que desde que eu te conheci, a primeira vez, você está sempre pensando grande em tudo. Sim. Tudo que você vai fazer, não tem aquele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você está sempre pensando lá atrás. Eu lembro de a gente chegar e o pessoal, quando você estava ainda querendo começar a montar a operação lá fora, o pessoal falava, não é bem assim, você não vai conseguir, aqui é diferente, né? E você falava, não, a matemática é a mesma. Era isso que era legal, lembra, né? Matemática é a mesma. A engenharia não mente, a matemática em qualquer lugar do mundo é a mesma. 1 mais 1 é 2, no Ocidente, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, na China e no Japão. Cálculo, matemática, física, isso não muda.
Então, desculpa, a gente se adapta à cultura do país, se adapta às regras e leis que fundamentam ali, cada país tem as suas regras. Porém, a engenharia é uma ciência exata. Então, assim, com todo o respeito, eu sou engenheiro civil e a minha engenharia não vai mudar nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, enfim. Mas essa questão que você falou de sempre pensar grande, pensar pequeno e grande é o mesmo trabalho. Quando você sabe da tua competência, você tem que pensar, almejar coisas grandes, porque eu conheço a minha competência e tudo mais. E eu penso assim, Gustavão, a gente tem que ouvir duas pessoas na nossa vida. E não é nem o pai nem a mãe. Né? Primeira coisa, tem que ouvir você mesmo. Que a única pessoa que você tem que se comparar é com você de ontem. Hoje eu sou melhor do que o Juliano de ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E uma pessoa que é melhor do que você ou que está no patamar que você quer chegar. Então, assim, qualquer pessoa fora dessas dois arquétipos, eu não vou escutar, desculpa. Eu respeito, com toda a educação, eu falo, olha, a sua opinião é interessante tal para você, porém, não vai me afetar. Eu gosto de ouvir as pessoas, tal, mas a decisão é sempre nossa. E aí temos que agir, tomar atitude, né? E o que você falou, né? É saber com quem... Assim, você pode até, talvez, ir para o pai, para a mãe, né? Se for, de repente, acho que tem que ver a qualidade, né? Que a pessoa tem, né? E no que ela é especialista naquela área. Talvez ela seja numa parte emotiva, ou pode ser até em negócios, né? Sim. Mas eu vejo as pessoas, às vezes, pedindo conselho, que nem você está falando. Daquilo que ela quer para uma pessoa que não tem aquilo, que não está, né? Lá. Por exemplo, eu amo meu pai e minha mãe, mas eu não queria ser igual meu pai profissionalmente. Sim. Então, ele não tem autoridade para me dar conselhos sobre negócios, sobre aonde eu quero chegar. Pelo contrário, até os pais e a mãe, os pais criticam com medo, né? Lógico, se eles erram, é sempre errando, querendo o nosso bem, né? Mas ele fala, não, você tá louco, vai trocar um emprego para montar um negócio, é aventureiro, olha onde você tá com a cabeça e tal. Então, você sempre vai ouvir críticas, independente. Se você acorda cedo para malhar, o cara vai falar que você malha muito. Se você não vai malhar, o cara vai falar que você é acomodado. Se você coloca uma roupa bonita, chique, os caras vão falar que você é metido. Se você coloca uma roupa esfarrapada, vai falar que você é um cara esfarrapado. Então, assim, as pessoas sempre vão falar de você, doutor. E a gente tem que fazer o quê? Não ouvir, simplesmente ignorar e fazer o que você tem vontade, o que está alinhado com o seu propósito de vida e profissional. Sim. É isso aí. Sim, legal. Pessoal, esse aí é o Juliano mesmo, tá? Quem conhece ele sabe que ele não tá atuando aqui, não. Não, já me convidaram para ser ator da Globo, da SBT, da Record, mas eu não quis, não. Não saiu o negócio. Corta, viu? Não, ele é um cara muito, muito autêntico, né? E a gente às vezes percebe mesmo que ele não tá nem aí, né? Quando conhece, assusta um pouco, né? Assusta, porque hoje em dia... Eu não sei, eu nunca tive rede social, faz dois meses que eu tenho, né? Uhum. Entrei agora no Instagram e tal, a gente está com um projeto aí para ajudar outras pessoas a se tornar empreendedores, empresários, ou quem já é um pequeno e microempreendedor, empresário, melhorar e crescer. Então eu quero compartilhar um pouco da minha expertise, sim, dando dicas aí para as pessoas que estão na busca do mesmo propósito que o meu, que é ser empreendedor de sucesso, de alta performance e tudo mais. Mas hoje eu percebo que esse pessoal aí do mundo digital e como um todo aí, que todo mundo está inserido nesse cenário, né? Nesse contexto, você falar a verdade incomoda. Sim. Você falar a verdade, você parece que é grosso. Mas peraí, a verdade dói uma vez só, a mentira dói... Você quer viver uma mentira eterna ou você quer ouvir a verdade? Para mim, os meus amigos são aqueles caras que falam a verdade para mim. Não quero que ninguém passe pano. Então, assim, é isso que você falou mesmo. Eu sou uma pessoa autêntica e vou falar o que eu sempre pensar. Com respeito, com educação, mas eu vou me posicionar e vou ter uma comunicação clara, né? Até porque no mundo dos negócios, os caras querem pessoas que de fato fala a verdade, fala com clareza, se comunica bem. E realiza. E realiza. Sim. A diferença do gênio e do doido é que o gênio tem resultado, né? Sim, verdade. Só isso, não muda nada. É verdade. Nada substitui o nosso resultado, Gustavão. É verdade. Passa pra gente, Fabião, põe aí no GC o seu Instagram, é Juliano... O Juliano Salvador. O Juliano Salvador. O engenheiro, grande empreendedor de altíssima performance. Grande empreendedor de altíssima performance. Eu vi que você tá, né, agora no Instagram, tá explodindo lá, você posta bastante coisa. A gente tem um time aí de altíssima performance, né? Nós montamos uma empresa que chama FPCJL Marketing Digital, para poder entrar nesse segmento aí do mundo digital com infoprodutos, né?
E aí nós montamos um time nessa empresa, porque eu particularmente não tenho tempo, nunca tive. Então hoje a gente tem um copywriter, que é o Ian, que ele está aqui no estúdio. O Leandro, que é nosso filmmaker e web design, está aqui no estúdio. É essa equipe aqui, esse pessoal maravilhoso aqui, né? A Micaele, que é a nossa social media, filmmaker e web design também. Tem a Dani, que é a nossa gestora de tráfego. E a minha sócia e a diretora do projeto, que é a Letícia Davino. O cara já, você vê, né? O cara já entrou, ele já entra com o pé na porta, ele não entra pequeno. Eu falei pra Dona, falei, nós vamos entrar nisso aí pra ganhar. Esse negócio de competir não é comigo, não. Competir é o que os professores falam na escola, lá pros alunos não chorar, quem perdeu, né? Então, hoje em dia, nos Estados Unidos é assim, né? Você sabe. Todo mundo ganha troféu, todo mundo ganha medalha. Tem lá 100 metros rasos. Só um vai ganhar medalha de ouro. E as pessoas só vão lembrar do cara que ganhou a medalha de ouro. Diz que nós, né, os homens vão ser reconhecidos pelo seu legado que eles construíram após a sua morte. Quem vai conhecer o número 2? Ninguém, desculpa. Isso aí é conversa fiada. Verdade. Juliano, só para voltar um pouquinho, você falou da carreira ali, passou um pouquinho rápido pelo início lá da sua carreira. Que ano que é isso? É 2000, é isso? Mais ou menos o início da Munch ali? Não, foi assim, eu me formei em 2003 como engenheiro, eu já estava estagiando em São Paulo. De 2001 a 2003 eu fiz estágio aqui, estudando e trabalhando. E aí eu me formei em 2003, lá na USP de São Carlos. E comecei a trabalhar numa construtora como engenheiro de obra. Aí trabalhei em 2003, 2004 em uma construtora, 2005, 2006 e 2007 em outra construtora. Né? Aí depois, no dia 1º de outubro de 2007, eu consegui fechar uma obra, que eu já tinha uma empresa em paralelo. Marcou, essa data aí marcou. Marcou, porque eu pedi demissão no dia 1º de setembro, cumpri o aviso prévio de 30 dias, então eu saí no dia 1º de outubro de 2007 para fazer uma escola no Jardim Anália Franco. Foi a primeira obra da Munch Construtora Incorporadora. Uma escola? Uma escola de particular. Já saiu fazendo a escola. Reformando ou fazendo Não, do zero? Do zero. Rapaz. Do zero. Porque isso aí, graças a Deus, foi uma coisa que apareceu, pintou, porque eu sempre compartilhei as minhas ideias, meus sonhos. Eu falava, gente, eu falava para todo mundo, meus colegas de trabalho, eu quero ser empresário. Eu quero a minha construtora. Eu já montei a minha empresa. Se alguém tiver alguma obra, algum serviço, me passa. Aí um amigo meu que trabalha comigo falou, você sempre fala que é uma obra, que quer um contrato, que quer um serviço. Agora eu tenho uma obra para você fazer a escola da minha esposa. Falei, fechou, só que é o seguinte, você vai ter que pedir demissão. Falei, agora? Fechou? Fechou. Quanto que é? Fui lá e pedi demissão. Aviso prévio. Aí o pessoal falou, você vai ter que cumprir o aviso. Falei, tá bom, eu cumpro, beleza. Sei lá, 22 dias, 25 dias, não lembro. No Brasil é uma maravilha, isso não tem nos Estados Unidos, né? Tem o 10º, né? Depois tem o fundo de garantia, tem uma mãe, o Brasil é uma mãe, né, cara? Não, essas leis trabalhistas aqui só existem no Brasil. Só no Brasil. Lugar nenhum do mundo. E você, a hora que esse cara aí te ofereceu pra você fazer? Ofereceu. Você tinha 100%, eu sei que você achava que você conseguia fazer, mas você estava 100% seguro ou foi aquele projeto que você falou, cara, na verdade eu não sei 200% como seguro. fazer 200% e eu vou, só que eu vou dar um jeito. Ou não, você sabia? Não, 200%. Eu sou engenheiro civil, foda pra caralho. Desde a primeira lá, você já falou? Desde a primeira. Eu não tenho isso aí comigo, eu não tenho dúvida. Eu tenho certezas. Quando eu saí, já saí com certeza absoluta que ia fazer a obra e que dali eu já ia fechar outra e a gente ia começar a crescer. Tanto é que em 2008, que foi o primeiro ano fechado da Munch, eu faturei 9 milhões de reais em 12 meses. 2008, que é 2008. Que é o ano que começa a crise imobiliária que no começa mercado a crise imobiliária americano. nos Estados Unidos. Mas o mercado brasileiro estava bombando naquela época. Sim. Conseguiu passar assim de uma forma... Tranquilo, né? Tranquilo aqui. Ainda mais eu que estava começando. Então, a gente pegou várias obras naquele ano, 2008. Pegamos obras residenciais, obras comerciais, obras industriais e obras de shopping center. Foi um ano... O primeiro ano assim fechado foi um ano maravilhoso, um ano de muito aprendizado, muita experiência, muitos contatos novos, foi fantástico. Me conta um pouco de 2008, 2009, 2010. Por que eu te pergunto? O segmento imobiliário nos Estados Unidos de 2008, 2009, 2010 foi aquela crise gigantesca. Tem duas crises, 1929 e 2008. Sim. Que ela começa em 2008, dura até 2015 para recuperar. Sim. Né?
Lá nos Estados Unidos, assim, é casa que veio de 500 mil, foi para 100, os bancos perdendo as casas. Foi a melhor época para você comprar qualquer real estate, qualquer propriedade nos Estados Unidos. Foi essa época de 2008, 9, 10, 11, 12, até 2015. A valorização foi muito grande. Só que a sensação que se tinha... eu estava na época no mercado financeiro aqui no Brasil, mas acompanhava já o mercado internacional muito de perto. Então eu via as bolsas em colapso, circuit breaker, as bolsas parando o tempo inteiro, uma loucura. O pessoal lá achava que ia, cara, e perdeu às vezes as calças mesmo, né, com isso. No segmento de construção aqui, então foi uma coisa tranquila, assim. Não... Na época, em 2008, 9, 10... O nosso mercado imobiliário deu um boom em 2006 e 2007, né? Tinha uma demanda reprimida de anos, sei lá, 50 anos. Isso aconteceu lá também. Né? O 6 e 7 aconteceu muito bem. Foi muito bom. Aí teve uma correção dos valores. Quem comprou nessa época, depois o preço dos apartamentos dobrou, triplicou. Eu mesmo comprei apartamentos que dobraram, triplicaram de preço. E aqui não teve essa crise, porque o nosso mercado é muito doméstico, né? É diferente do mercado americano, que tem muita gente de fora. Não, tem o mundo inteiro. O mundo inteiro, um mercado super... Como é que fala? Competitivo? Super competitivo, mas ao mesmo tempo super alavancado. Era o mercado super alavancado nos bancos, né? E aqui não, o índice de alavancamento... Alavancagem? O índice de alavancagem do nosso mercado era muito menor, né? Os bancos eram muito mais criteriosos para liberar um crédito imobiliário para poder comprar um apartamento. É um mercado mais doméstico e tal, né? Bom, hoje em dia você dava o quê? 20%? Para você comprar um imóvel, você dava o quê? 20%, 30% de entrada? 20%, 30%. Nos Estados Unidos, você ali se o cara for militar, 0%. Se o cara for a primeira casa, 3,5%. Então, se for a segunda, a terceira, ele consegue ir para 10%, 15%. O único que chega a 30%, 25% é o investidor internacional. E que nem você falou, é o mundo inteiro comprando. Né? Então imagine a alavancagem que o cara, o banco está financiando 96,5%, às vezes 100%. Aqui o cara já botou 30%, 20%. É outro mercado. É outro mercado, As construtoras, você tem que pagar direto para a construtora até 40%. Quando você financia direto com a construtora. Agora, se for esses programas assim, mais Minha Casa Minha Vida, uma habitação mais simples, habitação de interesse social, aí você dá até 20% e o banco financia 80%, né? Tá. Então, mas realmente é muito diferente. E na época, nós estávamos numa iniciativa bem forte, assim, muito super animado. Então, a gente nem percebeu essa crise, né? O mercado O mercado americano não refletiu essa crise imobiliária aqui no nosso país. Que maravilha, né? Graças a Deus. Então, assim, foi uma coisa fantástica. A gente nem percebeu isso, né? Que maravilha. E o negócio deslanchou muito bem aqui nessa época, 2008, 2009, 2010. Foi bem desafiadores, mas foi muito bacana. Muito legal. Eu conheço o pessoal que estava... O loan officer, né? Que é a pessoa que empresta dinheiro lá são os loan officers que emprestam o dinheiro para você fazer o financiamento imobiliário, que estavam nessa época lá. E o processo como funcionava. Foi culpa dos bancos, né? Porque os bancos liberaram crédito ali para qualquer um, né? Que foi aquele nível CD que o cara não tinha condição de pagar. Eles sabiam disso, mas eles estavam liberando aquele crédito para ganhar dinheiro. Você chegava no cara e falava assim para ele: você tem um business card, um cartão de visita? Que é uma coisa que você vai em qualquer gráfica, né? E manda fazer. Ele fala, toma. O cara te dava 100%, 95% de financiamento imobiliário, né? Então, olha que loucura para qualquer um. Então, os caras alavancavam. Ele comprava o primeiro, comprava o segundo, comprava o terceiro. Isso foi muito bem até que a coisa acabou indo para onde foi. Eu conheço o loan officer que me diz hoje, eu ajudei brincando. Lógico que não é culpa do loan officer, é culpa dos bancos. Eu ajudei a fundar esse país, né? E até hoje, a gente sofre com isso. Eu digo sofre porque para você conseguir um financiamento, eu sempre falo, para o estrangeiro conseguir um financiamento é muito mais fácil, né, do que para quem está lá. Para quem está lá tem uma série de requisitos devido a essa crise financeira de 2008. Me diz uma coisa, como que funciona do lado da construtora? Que o pessoal pergunta muito, tem muita gente lá fora que quer aos poucos investir no Brasil, apesar que o Brasil está com um pouquinho de
instabilidade agora, mas o dólar começa a subir de um jeito que para o estrangeiro vir para cá ele também, né, começa a valer, o cara começa a olhar, Claro, né, claro. o Brasil. Que um cara, um construtor hoje aqui precisa colocar num prédio? Vocês têm uma meta de venda? Eu preciso vender antes de começar o prédio. Tá. Preciso vender. Como funciona lá? Geralmente o cara tem que vender 50% do prédio, aí ele vai para o banco, fala para o banco, banco, está aqui 50% vendido, me dá o financiamento. E o banco fala, tudo bem, já tem os contratos e eu vou te dar o financiamento. Como que funciona isso aqui no mercado brasileiro? Perfeito. É bem similar aí ao que você disse, né? Vou contar um pouquinho do início, né? Você achando uma área para incorporar, né? A gente compra essa área, aprova um projeto. Esse projeto é aprovado na prefeitura, com todas as licenças, documentações, tudo mais. Após a aprovação, a gente constrói lá o stand de vendas e lança o empreendimento, né? Saiu a documentação, foi no cartório de registro de imóveis, registrou e faz o lançamento do empreendimento lá no stand. Hoje a gente investe muito nas redes sociais para poder fazer divulgação. Que é o que vocês estão lá no Manhattan, está nessa fase. É isso não? Já está mais Nós estamos com 2 projetos, que é o Central Park, que já vendemos 70% e já começamos as obras agora em novembro. E o Manhattan. O Manhattan nós lançamos agora no meio do ano. Estamos fazendo as vendas e vamos começar as obras agora em janeiro. Então, após vender 50%, é o mínimo que a gente vende para poder iniciar as obras. Porque da mesma forma lá nos Estados Unidos, a gente assina com o banco, que o banco vai, uma vez assinando, ele vai começar a liberar o dinheiro para a construção. Para a construção. É assim que a gente faz aqui também. Imagino que como lá também, você vai tendo crédito, o banco vai confiando, você vai conseguindo juros mais baixos. Sim. O juro hoje, a gente é gericado na Caixa Econômica Federal. É o melhor juro do mercado, tanto para o comprador... O que é gericado? Explica para a gente. Gericado nós somos cadastrados na Caixa Econômica Federal, nós temos um bom relacionamento lá. Então, o nosso rating é muito bom lá na Caixa. Então, hoje a gente trabalha com a Caixa Econômica Federal, que ela financia essas obras nossas residenciais. É o melhor juro tanto para o comprador final, o cara que vai adquirir o apartamento. Tem vários benefícios, se for a primeira unidade, se o cara for casado, tiver filho, tem vários benefícios. Se tiver uma renda de tantos salários para menos e tal, ele enquadrou nessas características aí, ele vai ter vários benefícios da Caixa Econômica Federal. E nós, como construtora, também. A Caixa vai liberar o financiamento apoio à produção, ou seja, vai bancar o custo de obra. Vai fomentando, Vai fomentando. E aí é a mesma dinâmica, bem similar à dos Estados Unidos. Um baita prédio, né? Quantos andares são? O Central Park nós temos 25 pavimentos. Rapaz. São 236 unidades residenciais, todas de um dormitório. É um projeto bem legal, área de lazer completa, tem piscina de borda infinita no rooftop, sauna, brinquedoteca, tem bicicletário. Assim, tem toda a parte de lazer completa. Estúdio de gravação. Ou seja, a pessoa que... Para fazer um podcast? Para fazer um podcast. Legal. Vou lá, vamos comprar um apartamento então no Manhattan, é isso? No Central Park. Fabião, não vou mais precisar te pagar, hein, cara. Olha só que beleza. Você já comprou um apartamento lá, que a gente já consegue fazer as gravações lá. Já tá tudo lá dentro. Cara, que legal. Lá em Miami também estão construindo esse conceito, acho que chegou para ficar, né? Tanto lugar para trabalhar, quanto para gravar podcast. Sim, porque... Hoje em dia, quantas pessoas trabalham, né, com a internet e tal? Sim. Então, nada mais natural do que ter um estúdio de gravação no próprio prédio, né? Sim. Tem um estúdio de gravação lá no Central Park e tem um home office também, para as pessoas trabalharem e tal. Teoricamente, a pessoa pode morar lá e trabalhar lá também, né? Hoje vocês não fazem construção de casa, né? É prédio. Já fazemos sim. Faz casa também? Sim, fazemos casas. Só que as casas, a gente faz mais casa de alto padrão. Tá. Entendeu? Casa de luxo. Devido ao que a margem? A margem é melhor, porque você vai fazer uma casa, né? Então você teria que pegar um exemplo, casa padrão médio, baixo, teria que pegar lá 100, 200, 300 casas para fazer. Nós já fizemos também. Já fizemos condomínio de 300, 400 casas populares. Mas hoje o nosso foco é casa de alto padrão, entendeu? Legal. E esse processo de... Cara, me fala um pouquinho de... retrofit, estou falando certo? Retrofit, revitalização. Revitalização, fala outro nome aí, que tem mais... Reforma. Retrofit americanizou e deixou mais bonito, é isso? Cara, mas aí tem o Teatro Bacarelli, né, que vocês estão fazendo. Isso. Ali na Heliópolis, né? Isso. Que é um projeto bem legal.
Eu acho que eu vi a reportagem no Jornal Nacional. Saiu no Jornal Nacional, louco. Saiu na Record, na Bandeirantes, na TV Cultura. E aí o Shopping Ibirapuera? Você sabe que eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, morei 33 anos em São Paulo. E, cara, há uns 20, com todo respeito ao Shopping Ibirapuera, faz tempo que ele tá precisando mesmo, né? Dessa reestruturação da fachada dele, a mesma fachada de sempre. E parou, né? Tinha dado uma parada ali no tempo. Sim, sem dúvida. O Shopping Ibirapuera, na minha opinião, é o melhor shopping de São Paulo. É um ícone aqui para São Paulo, para Moema, né? Localização fantástica. O shopping foi fundado em 1976. Okay. E passou por uma pequena revitalização em 87 e desde então nunca mais teve uma interferência na fachada. É 87? 87. Então já faz mais pra de você, 30 então anos. Não estou errado. Não. E agora nós ganhamos a licitação lá, participando dessa concorrência, né? Para executar a revitalização da fachada completa do Shopping Ibirapuera. E o estacionamento da Avenida Ibirapuera também. Da Ibirapuera. Exatamente. Que é o que eu não faz tempo que eu não vou lá, né? Mas é aquele mesmo estacionamento também. É o mesmo. Tá até gasto ali, né? Tá Exatamente. Aí nós estamos terminando a reforma do estacionamento e uma das fachadas. Mas o projeto todo é um projeto fantástico, maravilhoso, que eu tenho certeza que após a finalização vai ser a fachada mais linda de shopping do Brasil, sem dúvida. E nós vamos entregar essa obra agora, chave na mão, em dezembro do ano que vem, dezembro de 2025. Você já começou, tá há quanto tempo nessa obra? Começamos dia 1º de agosto agora, desse ano. Um ano e meio aí, mais ou menos. São 17 meses de contrato. 17 meses. Uma obra maravilhosa, é um contrato maravilhoso, até porque o nosso escritório é em Moema. Sim. Eu, particularmente, tenho uma relação de grande tempo lá no shopping, frequento muito, eu com as minhas filhas e tal. Então, que legal, né? A gente tem uma relação diferenciada lá com o Shopping Ibirapuera. Você deu up, como é que é isso? Porque esses caras são muito grandes, né? Sim. Como é que você dá alguma opinião para os caras? Não, é o projeto lá fechado, você não tem esse espaço para você? Tem sim. Eles contrataram um arquiteto para fazer o projeto da fachada, projeto da revitalização e tal. Porém, o arquiteto faz um projeto básico lá de arquitetura, né? Tem um projeto conceitual. Mas todos os projetos complementares, nós que executamos. A Monte Construtora faz projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de estrutura, projeto de fundação, projeto de paisagismo. Então, a gente sempre está dando sugestões junto com o pessoal da arquitetura para poder melhorar algum item e tal, que o cliente, às vezes, ele não está enxergando alguma coisa. Então, a gente fala, olha, talvez dessa forma... Um exemplo lá no Shopping Ibirapuera, nós fizemos uma pequena alteração na fachada, nas aletas dos brises que serão instalados, para facilitar a manutenção do shopping. Ou seja, então a operação do shopping participa das reuniões semanais. É limpeza que você diz? Isso, para facilitar a limpeza, a troca de uma lâmpada de LED. Uma lâmpada queimou, como é que eu vou trocar? Vamos fazer assim assado, porque aí vai facilitar o pessoal da manutenção ir lá trocar uma lâmpada. Então tem que pensar em tudo isso, porque não adianta entregar um projeto... lindo, maravilhoso, porém a operação pós-obra é complexa e onerosa. Sim. Um exemplo, você entrega lá uma fachada que não tem como o pessoal da manutenção executar a manutenção. Limpeza. Uma limpeza facilitada, vai ter que desmontar. Então, assim, isso, isso vai encarecer na operação do shopping e o shopping vai passar para os condôminos. Porque um shopping, ele aluga os espaços para os lojistas e tal, né? O Shopping Ibirapuera, ele tem 450 lojas. Então, é um shopping... muito grande aqui de São Paulo. É um ícone, né? É um baita. Aqui em São Paulo tem Morumbi, Iguatemi, Ibirapuera, os mais tradicionais. Os mais tradicionais, sim. Acho que é isso, né? Tem o JK, mas o JK é um shopping mais novo, né? Sim. O mais antigo é o Iguatemi, de Faria Lima. O segundo mais antigo é o Shopping Ibirapuera. É um shopping... O JK, inclusive, imita o Bal Harbour lá de Miami, né? Imita, não, vamos dizer, ele é projetado, né? Com o mesmo conceito, né? Esse é o Cidade Jardim. O Cidade Jardim, perdão. O Shopping Cidade Jardim, ele tem o mesmo conceito do Bal Harbour. O Bal Harbour. É bem legal, bem bonito. Só tem gente chique lá. Você vai lá... Lá é shopping de altíssimo padrão, né? Altíssima performance. Padrão Juliano. É isso aí. Não? E me diz uma coisa, Juliano. E que loucura é essa? O cara tá bem estabelecido aqui, tá ganhando dinheiro, tá feliz. Imagino que com o tempo você vai, entre os seus pares, você vai ganhando respeito. Cara, por que você vai
para os Estados Unidos empreender? Por que a Flórida? Por que sair da... Porque aqui você está no conforto, eu imagino, né? Apesar de você ter obra, você ter essas concorrências que deve ter para você pegar um shopping desse nível, tudo isso que você falou. Sim. Mas porque muita gente para e fala, não, tá bom, tô com dinheiro legal. Para que você vai para os Estados Unidos? É uma nova língua, um novo país. Queira ou não, a matemática não muda, que nem você gosta de falar, mas muda a legislação, muda alguma coisa no método construtivo. Sim. Por que você foi se enfiar nos Estados Unidos? Boa pergunta, hein? Olha, a minha relação com os Estados Unidos é antiga, é de amor, né? Já há muitos anos. Eu brinco e falo, meu coração é americano. Se os caras me chamam pra guerra, eu vou, né? Como general. E quando você tá lá, dá pra ver que você tá em me casa. Sinto em casa lá, eu me sinto em casa. Eu gosto muito da cultura americana, gosto muito da cultura, do lifestyle do pessoal e tal. Então, assim, a maior economia do mundo. Né? A maior economia do mundo, a maior economia do Ocidente. Um país que tem uma influência absurda tanto no Ocidente quanto no mundo todo. Então, é um caminho natural, né? A gente poder diversificar o nosso patrimônio, você dolarizar parte do seu patrimônio, porque é um país que tem a economia mais forte do mundo. O dólar hoje é a moeda mais forte do mundo, sempre foi, desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. E o Brasil é um país muito instável, né? Politicamente, economicamente, totalmente oposto dos Estados Unidos. Então, eu acho que é um caminho natural a gente poder dolarizar parte do nosso patrimônio, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É uma forma também, um pouco dessa personalidade da gente ser inconformado, né? Tá sempre buscando novos negócios, novas oportunidades. Não para, né? Não para, diversificando, né? Aquela história, não vou deixar todos os ovos na mesma cesta, eu vou colocar um pouco em outra cesta para diversificar. Eu acho que é uma coisa assim que é um caminho natural. Eu, particularmente, gosto muito dos Estados Unidos. Eu me vejo morando lá um dia, quem sabe. Mas, obviamente, eu sou brasileiro. A nossa operação está muito consolidada aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Eu tenho bastante relacionamento, network aqui em São Paulo, no Brasil. Então, assim, jamais eu vou lá abandonar o meu negócio. Nunca. Porém, eu sempre pensei em diversificar, dolarizar parte do patrimônio. Então, foi um caminho natural, assim, pensando numa economia pujante. Tal. Hoje você vê, eu vi uma reportagem ontem que, se eu não me engano, 28 mil brasileiros conseguiram green card. A reportagem era assim, os cérebros estão fugindo do Brasil. Sim. Então as pessoas que têm uma formação... Já faz um tempo, né? Médicos, engenheiros, advogados, enfermeiros, dentista. A galera nos últimos anos aí, devido a toda essa instabilidade do nosso país, política, econômica, fiscal, o pessoal vai buscando o que é melhor para eles, né? A gente é livre, né? Então eu penso que é uma porta de entrada. Nós montamos nosso escritório lá na Flórida em 2019, em busca de novas oportunidades de negócio. E aí, esse ano, agora, nós compramos lá algumas áreas e começamos a incorporar e construir lá na Flórida também. Estou com o escritório lá na Brickell, ali, né? Isso, você teve o prazer de conhecer lá nosso escritório na Brickell. Sim, ali para mim é um dos mais gostosos centros de cidade que você tem, porque ele é moderno. Então tá tudo novo. Fantástico. O que aquilo atrai de dinheiro, o Citadel, que é o maior fundo, hedge fund do mundo, tá indo para lá. É muita coisa indo para lá. E você tá em um lugar muito bom, é muito gostoso. Você consegue andar a pé, que também nos Estados Unidos não é comum, porque você tem que pegar carro para tudo. Sim. Você tem toda aquela conveniência lá. E estão muito bem localizados lá. Fantástico. Você teve o prazer de ir lá no nosso escritório, nós fizemos lá parte do workshop, né? Batemos um papo e tal. Foi muito legal. Um lugar fantástico ali, aquela região. Dá para fazer tudo a pé. Um lugar maravilhoso, né? É a maior economia do mundo, né? E pensa assim, a nossa operação já está consolidada aqui em São Paulo, um exemplo. Sim. Eu vou diversificar para onde? Eu vou para o Nordeste? Eu vou para o Sul? Não, desculpa. Acaba não diversificando. Se eu já estou no maior estado do Brasil, que é a locomotiva do país, eu vou para onde é maior, melhor do que aqui. Qual que é o lugar maior e melhor? Vou para a Flórida, vou para os Estados Unidos. Né? Uma forma de você dolarizar seu patrimônio e diversificar. Eu acho que é uma escolha natural assim, para quem tem essa visão de não colocar todos os ovos na mesma cesta e tal. A gente vê cada vez mais, acho que há muitos anos atrás era o pessoal que tinha... um pessoal extremamente relevante que o pessoal já ia muitos anos atrás fazer isso.
E com essa situação, né, do Brasil, que se encontra cada vez mais, para nós que estamos lá, e, gente, eu falo lá, aqui, hoje nós estamos aqui no estúdio em São Paulo. Sim. Né? De vez em quando nós vamos estar em Miami, a gente vai fazer do estúdio de Miami, de vez em quando a gente vai estar em Orlando, a gente vai fazer do estúdio de Orlando. Então, se alguma coisa mudar aqui no fundo, fique tranquilo. Mas a gente vê que as pessoas estão hoje indo muito forte para lá. Para quem está lá, como eu, nessa área, acaba sendo muito bom, né? Porque gera muito projeto. Mas tem uma parte que a gente fica um pouco chateado porque nosso país é aqui, né? Sim. E a gente vê o dólar até... O pessoal, olha o dólar, eu não tô mais feliz com esse dólar. Porque, cara, 6, hoje bateu 6,30. 6,30, Cara, pra mim já, assim, não tá bom já. A brincadeira já tá perdendo a graça, né? Que aí o pessoal fazia piada, vai bater 10, vai bater 10. Falei, pelo amor de Deus. Mas a gente vê o pessoal indo muito forte, né? Sim. E a Flórida hoje recebe 1.000 pessoas por dia. Já tá numa expansão gigante, né? E é por isso que você escolheu a Flórida. Sim. Aí pensando nos Estados Unidos como um todo, por que escolher a Flórida? Primeiro, você acabou de falar, 1.000 pessoas migram para a Flórida por dia. Então, em um ano é 360 mil pessoas. O pessoal saindo da região norte dos Estados Unidos, indo para uma região que o clima é mais ameno, não é tão frio, é mais calor. As taxas e impostos são mais baratas, né? É um estado governado pelos republicanos. Se eu não me engano, nunca teve um governo democrata. Então, assim, tem essa diferença, assim como o Texas também, né? Tem voo direto para o Brasil, para São Paulo. Você pega um avião lá em 8 horas, você está aqui em São Paulo. Então, assim, a parte de locomoção muito fácil. Existem muitos brasileiros lá. O pessoal fala espanhol, inglês. Então, assim, eu acho que foi a decisão mais inteligente. Português em algumas áreas. Português também. Orlando ali, tá vendo? O É. pessoal chama de Orlândia. Orlando chama de Orlândia. Cara, é muito brasileiro. Tem muito brasileiro. Tem né? muito brasileiro. É o caminho natural. Eu acho que é o estado... É o Brasil que deu certo, né? O pessoal Brasil brinca, que deu né? certo, A Flórida é o Brasil que deu certo, né? É. Então foi uma escolha natural pensando na economia, né? Pensando na economia, que é uma economia muito pujante, que cresce muito. Nada mais natural do que diversificar na Flórida, né? É o que você falou de questão de política, eles chamam de swing state, né? Então, assim, tem ano que democrata ganha, tem eleição que republicano ganha, então ele vai para lá e vai para cá. Agora ele ficou um pouco mais na direita. Tava conversando outro dia com uma filha de uma amiga minha e ela falou, poxa, eu vou para... A gente tá conversando isso de espanhol, de pessoas da América Latina, né? Pessoas que falam português. Ela falou, eu vou para Orlando, que eu quero aprender inglês. Aí eu falei para ela, olha, vai primeiro lá para, sei lá, Massachusetts, vai... Nebraska. O Nebraska, algum lugar lá no meio, passa 6 meses, tá? Que aí você não vai encontrar um brasileiro. Até para Boston lá, que... Você sabe que a maior comunidade... É Boston. É Boston. Então né? tem muito brasileiro. Tem muito porque questão de trabalho é muito bom ali, na área de construção até, né? E um vai puxando o outro, né? Um vai vindo puxando o outro. Então vai para lá, fala seu inglês, sofre um pouco, que o clima é muito frio. Que aí quando você mudar para a Flórida, você chega na Flórida falando, cara, isso aqui é o paraíso. É verdade. Eu adoro. Mas a gente tem muito brasileiro essa facilidade, né? Das pessoas. E ali quando desce para Miami, né? Você vai falar espanhol, mas vai falar inglês também. Sim. Né? E onde que essas áreas... Você falou, a gente adquiriu áreas, né? Sim. Onde que foram essas áreas aí? Essas áreas, mais precisamente no município de Ocala, próxima a Orlando. Lá para cima. Lá pra uma hora e cima. 15, mais ou menos. 1h15 de Orlando, né? Sim. 1h15 de Orlando. John Travolta, né? Você já viu a casa do John Travolta lá? Não. O John Travolta tem uma casa, depois o pessoal olha aí na internet, que tem um heliponto, é um condomínio lá em Ocala. Tem um heliponto, não, perdão, tem uma pista de pouso de avião. E o John Travolta, você sabe que ele é piloto. Não sei se ele é piloto, né? É piloto de hobby, né? Não é piloto de verdade. E ele... Então, nesse condomínio é o seguinte, tem uma pista de pouso e tem as mansões. E o pessoal, todo mundo que mora ali, vai pousar o seu avião e vai estacionar ali no... Caramba, não sabia. Dá uma procurada, é bem legal. E lá tem muito, né? Tem aqueles aras, tudo... E que porque um lugar fantástico. Fantástico, né? E tá acontecendo, acho que muito isso também, né? O pessoal saindo dos grandes para
lá para essa região de Ocala. Nós fizemos uma pesquisa de mercado junto com o Daniel. Sim. E aí, você também, né? Sim, a gente sempre conversa do projeto. Estamos conversando sim, e tal, sim. alinhando isso aí. Vimos que era uma cidade que está expandindo e ainda tinha oportunidades de adquirir áreas num preço mais convidativo que tornaria os nossos negócios mais viáveis, né? Tá. Em Miami mesmo, as áreas são muito caras, né? Sim. E tá difícil achar alguma área que seja viável e tal, né? A especulação imobiliária é muito grande, tem grandes players. Então a gente tem que procurar onde tem uma viabilidade melhor para nós que somos incorporadores e construtores, né? E Ocala foi uma escolha baseada em números mesmo, em estudos de viabilidade, né? Eu lembro que você estava interessado em alguma coisa, até que a gente conversou uma época até perto de Brickell ali, né? Que você queria... nós estamos vendo algumas áreas lá. Inclusive eu pedi para você dar uma olhada lá, ver se a gente acha uma área bacana e tal. Tá no nosso radar ainda. Que é, no caso, comprar uma área lá para fazer uma casa, aí já é uma casa de luxo. Sim. Porque as casas que nós estamos fazendo em Ocala são casas de padrão médio, né? Tá. Em torno de $350 mil, né? Aí tem outro projeto lá, se eu não me engano, de 700 e pouco. Mas aí lá em Miami mesmo seria casa de 6 milhões, 5 milhões de dólares, né? Sim. Aí já são casas com padrão maior, né? Tem que entregar bem. Tem que entregar com um nível de acabamento diferenciado e tal, né? Mas o grande desafio é achar a área, né? Sim. Porque o nosso business, né, o core business, incorporação e construção, o mais importante é a área, a localização, né? É a matéria-prima, né? É a matéria-prima que nós trabalhamos, né? Ali em Miami o problema é aquele, né? Você não tem para onde crescer mais, né? É verdade. E você que está lá já há alguns anos, você sempre falou, eu vou procurar aqui e tal. Então a gente pega muita informação com você, com o Daniel e tal, para poder ver aonde a gente consegue viabilizar novos negócios. Mas você sabe melhor, 10 mil vezes melhor do que eu, como que funciona a dinâmica lá do mercado imobiliário de Miami, quais são as áreas, quais são os condados que têm mais viabilidade ou não, né? Então, hoje está difícil achar alguma coisa lá que seja... Está difícil porque é aquilo também, é o mundo inteiro, que nem você falou, né? O mundo inteiro competindo. O pessoal vem do Brasil lá, com esses eventos que a gente faz, lá de vez em quando, vem visitar e fala, pô, mas como que custa... Né? Você falou da casa de 6 milhões, que a gente estava fazendo aquele projeto lá. Como que custa 6? É a primeira coisa que ele faz. Como brasileiro, 6 vezes 6. 36. Fala, como que custa 36 milhões? Como é que custa isso? Aí a gente explica. Cara, é simplesmente... Aí o cara tá com a cabeça do brasileiro. Cabeça do brasileiro é o quê? São Paulo vende para quem que vocês vendem em São Paulo aqui? Qual que é a nacionalidade? Brasileiro. Né? 99 ou 100%, não sei. 99. 99. Lá você vende para toda a América Latina, para toda a Europa, para o mundo inteiro. Russo, chinês. Europeu, tem áreas, né? Você tem os russos, você tem as áreas, né? Então, assim, o problema é o seguinte, é muita gente querendo estar lá. O mundo inteiro, né? É o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, Miami é muito internacionalizada, né? Gente do mundo inteiro querendo investir lá, que é um país que é a maior economia do mundo, como eu falei, um país que tem solidez, segurança jurídica. Segurança, de fato, né? Uma coisa que nós não falamos, mas aqui, por exemplo, o nosso país para mim, é o país mais violento do mundo. Sim, com certeza. A gente anda de carro blindado aqui. E eu já fui assaltado aqui em São Paulo. Foi assaltado aqui já? Já fui assaltado aqui 3 vezes, com um revólver na cabeça. Como que é? Qual que é a sensação do... É uma sensação de impotência, né? Raiva, inconformidade, né? Você fica revoltado, né? Porque você não pode comprar um bem e andar com ele, um relógio, uma pulseira, um telefone. É um absurdo, eu acho um absurdo. Então, isso você não vê lá em Miami, por exemplo, nos Estados Unidos como um todo, né? É um país que tem uma segurança jurídica muito grande, que tem uma segurança muito grande, né? Tem leis muito mais rígidas do que aqui. Então, isso é uma tranquilidade. Eu acho que, além de tudo isso que nós falamos já da parte econômica, da parte de estabilidade financeira e tal, tem essa questão da segurança mesmo, né? De você não ser assaltado, a sua família não ser assaltada e tal. Isso aí pesa muito, eu acho. O Big Boss aqui, ele vai para Miami lá, ele pega os melhores carros lá que tem em Miami. É isso que eu falo, parece que ele tá em casa ali. A gente encontra ele, os melhores hotéis, os melhores... Sempre falo, o Juliano tá lá, eu já sei que o Juliano tá lá, eu já falo, Juliano, vamos lá no seu hotel tomar um drink, alguma coisa. Eu não viajo muito, né? Então, quando eu viajo, Você não viaja? Achei que você viajasse muito. Nunca fui pro Nordeste.
Trabalhei muito, fiquei muito focado no trabalho e tal, nunca fui. Mas eu nunca Mas você tá viajando agora, não, né? Agora tô. Mas calma aí, não viaja muito. Esse último ano, eu só te vejo. É a primeira vez que eu te vejo no Brasil. Esse último ano eu te vi umas 3 vezes. Não foi no Brasil? É verdade. Então, vou mudar. Eu não viajava muito. Aí de 5 anos pra cá comecei a viajar mais e tal. Mas então eu falei, a gente tá viajando e tal, vamos curtir, né? Um negócio legal, né? Não vamos... Então é legal você ficar num hotel legal, comer bem e tal. Coisas que geram prazer, né? Não adianta você ter grana e tal e não curtir, né? Também, né? Não usar, né? Eu sempre trabalhei para me tornar independente financeiramente, para não ter restrição de nada. Então quando eu vou para lá, nossa, eu fico numa tranquilidade, fico animado. Então eu quero ficar num lugar legal, você comer o que você tem vontade, aluga um carro bacana lá para você andar e tal. É um lugar fantástico, conversível, aluga lá Ferrari, Lamborghini, você sabe que você não vai ser assaltado. Isso é uma delícia. Você sabe que você não vai ser sequestrado, você sabe que ninguém vai botar um revólver na tua cabeça. Isso é uma delícia. Então aí a gente se permite mais a abusar, assim, vamos dizer, né? Que não é um abuso, né? Você está se permitindo. Não, é o justo. É o justo. Você trabalhou, você alcançou sucesso, você tem o direito... Quero usufruir isso. Usufruir, né? Lá nos Estados Unidos é bonito, que os caras ficam se mostrando, é bonito se mostrar. Aqui, eu também sempre tive medo aqui, sempre foi bem retraído, porque você está sempre exatamente. pensando... Lá o pessoal fica orgulhoso, né? Feliz. Aquela pessoa lá chegou, né? Aonde ela queria, se tornou milionário, é um empresário, um empreendedor bem sucedido, né? Aqui no Brasil não, o pessoal parece que é ressentido. Acha que é ladrão, roubou. E fala, não, esse é herdeiro, não sei o quê. Eu entrei nas redes sociais agora, né? Faz 60 dias. E aí, o que tem de haters lá, falando mal, né? Eu montei o canal para falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre pessoas que querem evoluir profissionalmente como pessoa, empreender e tal. E as pessoas lá, 95% das pessoas ficam falando que a minha calça é não sei o quê, que o meu sapato tá torto, mesmo? O meu cinto é não sei o quê. Não, mentira, é mesmo. Que eu sou pobre, então, se eu sou rico, por que eu tô vendendo curso? Eu não tô vendendo curso. Eu não sou coach, eu sou empreendedor, empresário e engenheiro civil. E eu montei esse canal, esse perfil no Instagram, justamente para compartilhar um pouco da minha experiência, porque as pessoas pediram para mim. Poxa, o JS, Juliano, Big Boss, você é um cara que fala bem, tem uma experiência bacana, construiu um negócio do zero, fatura 100 milhões, 120 milhões de reais por ano. Compartilha isso aí, cara, para você ajudar outras pessoas. Eu falei, olha, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, bicho. Aí eu falei, tá bom, vamos estruturar aqui um business, porque tudo é business, né? O tempo é dinheiro. Se eu estou doando o meu tempo, eu tenho que ser remunerado por isso. Sim. Nem relógio trabalha de graça, desculpa. Sim. Mas assim, a pessoa que está no propósito, que está na missão, que está na busca de se tornar um empresário, um empreendedor bem-sucedido, o meu perfil é para esse tipo de gente. Mas você está indo bem lá. Eu vejo lá que você está à vontade. Você começou há pouco tempo, já está com... 60 dias. Temos uma equipe aqui de altíssima performance. Porque lembra que a gente conversava? Falou, precisava de um time. Mas você está com um super time aqui. Super time, pessoal com câmera. Tem tudo. No começo, quando eu fui para Miami agora em novembro, por último. Novembro. Aí eu fui com a cara e com a coragem, né? Tava só você, você foi só você, não, né? Tinha uma social media também aqui em São Paulo. Mas aí eu fui gravando de qualquer jeito lá. Não, foi você, o que eu digo é só você, que você foi fazendo mesmo. Eu mesmo fui fazendo lá e tal. E estamos começando. O que eu falei, eu estou evoluindo. Não é uma área que eu não entendo muito, mas eu estou procurando entender. Temos um time aí forte. E aí eu estou buscando informações também para poder me inteirar e tal, né? Porque é uma coisa que não tem volta, né? Imagina só, hoje na parte de incorporação de apartamentos, você vai lançar um apartamento lá, um prédio, você tem que vender 100% do prédio nas redes sociais. Então, hoje a Monte investe lá 50, 60 mil reais por mês no Instagram, no Facebook, no Google, para gerar leads. O site praticamente hoje em dia é só o site suporte. O site corporativo é para o comprador ir lá e ver, pesquisa sobre a empresa, que tem. Ver o nosso background, o que nós já construímos, o que nós já executamos, quais são os projetos que nós já entregamos. É uma forma de consolidar a nossa autoridade, né? Mas para vender de fato, é na internet. A pessoa vai lá e gera leads. Esses leads, os nossos corretores entram em contato, tem um software tudo automatizado, né? E aí as pessoas entram em contato. Se a pessoa preencheu lá o formulário é um lead qualificado, né? Então ela está interessada naqueles nossos projetos. Sim. E a gente faz um impulsionamento de vários vídeos, campanhas,
divulgações, enfim. Mas não tem um projeto aí atrás que você fale... Porque eu vi que você está cada vez mais passando, é bem interessante, quem puder seguir o Juliano, é bem legal. É o Juliano Salvador. O Juliano Salvador. Eu vejo que cada vez mais você está dando dicas de coisas. Você tem aquele seu jeito que, não que é seu mesmo, não é que você está fazendo um personagem lá. Sim. E é muito interessante porque... Realmente hoje a gente tem, principalmente na internet, não sei se é a sua opinião também, a gente tem as pessoas que estão lá vendendo, o problema é que elas não têm o resultado, né? E você tá lá, não queria, mas você não estava lá e agora entrou para lá, mas você tem o resultado. Sim. Então, aquilo que a gente conversou no começo, né? Que a gente tem que ir buscar informação, opinião, mesmo às vezes a gente não gosta tanto da pessoa, mas de quem tem resultado. Sim. Né? Então eu quero saber de consultora de business, é por isso que você está aqui hoje. Sim. Eu vou falar com o Juliano. Por quê? Porque eu sei que você tem performance, né? Sim. Não tem um projeto aí de você abrir mais esse leque aí, escrever um livro? Ah, sim, um curso, alguma coisa, que começa a chegar demanda também. Então, no começo eu montei assim... Porque o pessoal pediu, compartilhe um pouco da sua experiência, da sua expertise. Da palestra, das suas táticas. Sim, tanto é que eu dei a palestra lá em Miami, que nós estávamos lá no escritório. Sim. Lá no escritório da Monte, foi bem legal, né? Uhum. E tem sim essa ideia, a gente está formatando agora aí com a nossa equipe para escrever um livro, para contar um pouco da história da Monte, contar um pouco sobre empreendedorismo, quais são as ferramentas, as habilidades, competências comportamentais que o empreendedor de sucesso, na minha visão, deve ter para poder chegar lá, atingir as suas metas e objetivos. E, de repente, também a gente está formatando agora para começar a organizar melhor essas ideias e estruturar uma mentoria. Tá. Né? Uma mentoria que a gente possa passar para as pessoas de uma forma organizada e estruturada um passo a passo de como a pessoa deve montar um plano de negócios, poder estruturar, utilizar ferramentas que eu utilizei durante esses meus 16 anos como empresário para poder alavancar o seu business, para poder montar o seu business. A pessoa que é CLT quer virar empreendedor. A pessoa que já é empreendedor, que o cara fatura 100 mil por ano, 1 milhão, quiser alavancar, chegar em 1 milhão por ano, o cara de 1 chegar em 10, o cara de 10 chegar em 30, enfim. Então estou me estruturando agora essa mentoria para poder ajudar essas pessoas e, logicamente, nós seremos remunerados por isso. Entendeu? Mas eu tenho uma construtora offline, ou seja, de verdade, né? A gente brinca que você era do mercado financeiro? Sim. A gente tem fundo imobiliário que é de papel e fundo imobiliário que é de tijolo. Sim. Então eu tenho uma empresa de verdade. De tijolo. De tijolo, que é aqui no offline, uma construtora, incorporadora, empresa de engenharia. E esse pessoal da internet, eles vendem curso, na minha visão, de uma coisa que eles não têm, que eles nunca fizeram. Então é meio que um professor lá. Sim. Legal, o professor ele está ensinando uma teoria, mas ele... Professor, como é que eu coloco isso aqui na prática? Eles não sabem. Não sabem. Então, assim, eu tenho a prática que eu executei, montei um negócio de fato, e agora eu quero compartilhar essa experiência, essa minha expertise, estruturada com uma forma de mentoria para as pessoas que têm interesse na mesma busca, que está nessa caminhada, que está nessa jornada empreendedora, ou que quer entrar nesse segmento aí para se tornar um empresário de sucesso, de alta performance e multiplicar o seu faturamento por 4, 5 vezes mais e aumentar a sua rentabilidade, seu lucro não também. Não é fácil, hein? Que eu imagino você ali de coach, não vai facilitar. O pessoal estava até falando, os reis, poxa, mas o cara fatura aí 100 milhões e ele é coach. Eu falei, não, eu não sou coach, eu sou empresário, empreendedor e engenheiro civil. Eu vou fazer essa mentoria, mas os mais beneficiados serão as pessoas que vão utilizá-las. Porque eu já cheguei lá. Sim. Eu já cheguei onde eu queria chegar. Eu vou compartilhar como eu consegui chegar lá. Com todos os passos, as ferramentas comportamentais, as ferramentas técnicas. Agora, as pessoas que serão mais beneficiadas, na minha visão, é quem adquiriu a mentoria. Sim. Porque eu já cheguei onde eu queria chegar. Agora, se a pessoa quiser chegar onde eu estou... ela vai ter que ter um conhecimento a mais. Se eu estou onde eu estou, é porque eu tenho conhecimentos que elas não têm. Comportamentos que elas não têm. Ferramentas que elas não têm. Então, eu desenvolvi isso. Então, é isso que eu vou compartilhar nessa nossa mentoria aí. O que você comentou dos haters? O que esses caras me falam? Uns negócios assim, mais absurdo que você ouviu? Porque, assim, tem muita gente que você vê pela pessoa... E o cara aluga um carro,
aluga, sei lá, um relógio, pega emprestado um relógio e o cara faz ali. A gente sabe, o cara não tem resultado, mas o cara consegue fazer esse sistema. Vai numa casa que tá para vender, bota lá, faz vídeo naquela mansão. Não é nada do cara, o cara tá alugando ali no dia. O que você escuta desses caras, desses Olha, haters do dia a dia? Eu fiz uma reunião essa semana com a nossa equipe e tal, e aí eu tomei uma decisão, eu falei, olha, eu não vou mais responder haters. Sim. Por quê? Você responde, você mesmo ia lá, a a nossa sua equipe, equipe. que no caso o Ian responde, né, que trabalha aqui com a gente. E eu falei, nem eu e nem ninguém, nós não iremos mais responder esse tipo de gente. Por quê? Eu te falei aqui no começo. São pessoas ressentidas, amarguradas, que não chegaram lá. 97% das pessoas são desse naipe. Sim. Entendeu? Pessoas que não estão na busca, que não estão no propósito, que não pensam em evoluir. Então são pessoas que não agregam nada para a minha vida. E não é esse tipo de pessoa que vai adquirir a nossa mentoria. Não é esse tipo de pessoa que está na busca de se tornar um empresário, um empreendedor de sucesso. Então são pessoas fúteis, que ficam falando mal de outras pessoas. E de verdade não me incomoda nem um pouco. Eu simplesmente vou ignorar e continuar na minha missão, no meu propósito de vida, que é construir o meu negócio com muita prosperidade e abundância. E quem quiser adquirir parte desse conhecimento, que venha junto. Exato, que venha junto. Que eu não acho que serão muitas pessoas. Porque 95% das pessoas, infelizmente, tem essa mentalidade. Uma mentalidade de que não quer evoluir, que não quer crescer, de ficar falando mal da vida dos outros, de fofoca, de vitimização, reclamão. Então, assim, são pessoas de verdade que não agregam nada na minha vida. E eu sempre fui assim, não é agora. Só que antes eu não estava exposto. Agora você está se expondo. Agora eu estou me expondo e eles estão... E ali a internet dá voz para... Qualquer um. Dá voz para qualquer tipo de pessoa. Os inteligentes, os idiotas. Então, assim, desculpa, mas não me incomoda nem uma vírgula. E aí nós colocamos, nós não vamos mais responder haters. Obviamente, se o cara ofender a minha moral, a minha ética, falar mal, coisas indevidas, me caluniar, me difamar... Aí eu vou tomar as medidas judiciais cabíveis com o nosso departamento jurídico e tudo mais. Mas, fora isso, se não atacar, não me caluniar, não me difamar, não inventar mentiras, eu não vou nem responder. Porque eu sempre me baseei na verdade. E é o que desde o começo eu falei para nossa equipe. Falei, eu não vou vestir um personagem, eu não vou faltar com a verdade. O que é, o que não é, não é. E quem não quiser me seguir, não tem problema, tá tudo certo, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Eu não sei, o pessoal da sua equipe de Instagram tá aqui? Não, vocês... Tá. Eu acho que vocês podem até me falar que também eu sou ali um pouco inicial no processo do Instagram. Esses haters, eles estando lá, falando um monte de coisa, isso não é positivo para a conta? Porque ele começa ali botar um monte de comentário? Assim, hoje em dia dizem que não existe mais marketing negativo, né? Uhum. Não existe mais marketing negativo. Tudo é positivo porque vira exatamente engajamento. Então, tecnicamente falando, dependendo da resposta que o Juliano vai dar, que a gente vai mapear ali... Calma aí. Fabião, ele dá para ouvir o que ele está falando ou não? Pra gente... Vou pegar mais ou menos, você dá uma repetida aí. Tá, então pode falar, continuar. Então ele está falando aqui pra gente que não existe o marketing negativo praticamente. Dia, basicamente o algoritmo baseado em engajamento, a partir do momento que você responde... O algoritmo vai... Você interage com um comentário positivo ou negativo, isso vai ser benéfico para a tua rede social. O algoritmo vai transformando aqui num monstro. O Pablo Marçal fez um negócio que eu vi outro dia lá, que ele fez alguma coisa assim. Se você fizer um comentário e não tiver like, você vai ganhar não sei o quê. A galera, que era um prêmio bom lá, a galera saiu, o cara tem 1 milhão de comentários que o algoritmo o monstro vai... E lógico, aí ia lá alguém da equipe, ou sei lá, se ele tem um sistema que já dá um like ali no comentário, a galera falava mal, ele, dava like. Então ninguém ganhou, só que eu acho que o algoritmo dele transformou aquilo num... Tem isso também, entendeu? Eu sou meio leigo ainda nesse assunto, mas nós estamos pegando o gancho do Ian aí, né, que não existe marketing negativo, mesmo que seja... Falem mal, mas falem de mim. Isso que eu falei. Isso é mais antigo que da época de Jesus Cristo. Falem bem ou mal, mas que falem de mim, Falem de mim. Não sei. De repente a gente pode rever a nossa estratégia também. Isso não tem problema nenhum. Sei. Bom, eles que sabem. Mas me conta, e agora pra frente? Então, você tá na... Qual que é o seu projeto? É Multiconstrutora USA? Você quer começar lá... Você comprou as áreas...
tá com esses projetos iniciais dessas casas, que é o médio. O que é a casa de. É a casa de médio padrão lá pro americano, né? Que são essas casas de 4 dormitórios, 2 banheiros, né? Um andar só, né? Sim. Qual que é o seu projeto? Ou você não tem? Você já tem um projeto assim, eu quero. Porque o mercado americano, né? Eu quero também que você fale um pouquinho de diferenças, o que tem para o cara que está aqui no Brasil e está interessado, tanto o cara que já está no seu nível, mas para aquele cara também que mas é uma pessoa física que o cara quer diversificar e começar, né, com algum projeto lá fora, né? Qual que é a diferença desses mercados? Né? Perfeito. Nós montamos lá em 2019 a Monte Developer Real Estate, né? Uma filial nossa, por assim dizer, e comecei a prospectar algumas oportunidades de 2009 para cá. E aí, esse ano de 2024, efetivamente, eu conheci você me apresentou algumas oportunidades, eu recomendo aqui, quem quiser falar com o nosso grande Gustavo, ele manja muito, conhece a Flórida com a palma da mão, ele tem várias oportunidades de negócio lá, e a gente é parceiro de business, falando, né? Sim. Exatamente, a gente foi conversando, o Daniel Gevô também, que é parceiro nosso de business. Foi namorando. Namorando, pega na mão, vai no cinema e tal. E aí a gente decidiu, falou, não, agora vamos fincar um pé aqui, colocar uma bandeira nossa. E aí compramos algumas áreas e começamos a desenvolver esse projeto aí, que é um projeto que já está testado, consolidado, sacramentado. Então a gente não quis reinventar a roda. Pegamos o projeto que já está sendo executado nessa região e estamos replicando. Que é uma casa térrea de 4 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 2 garagem, banheiros. 2 banheiros. Tal. Então, assim, é uma casa padrão americano, padrão médio, em torno de 330, 350 mil dólares. Uma casa muito legal, inclusive lá no nosso site tem a casa, nas nossas redes sociais tem a casa e tal. Então, assim, a gente começou lá com as casas nessa faixa e procurando terrenos lá na região de Miami mesmo, para fazer aquelas casas de 5, 6 milhões de dólares, que aí já é o ticket maior. Esse é o nosso business plan para a Flórida agora em 2024 e 2025 nós vamos dar continuidade. Dar continuidade, então, tanto nessa parte de alto padrão, né? Sim. O Neymar comprou um terreno agora lá, 26 milhões só o terreno. Puxa, lá em Bal Harbour, Gisele Bündchen tem casa lá. Tá vindo muito brasileiro agora também ali para a região, uma enxurrada. Internacionalizou tudo, né? Não só Brasil, como você mesmo falou, né, Gustavo? Brasileiros, europeus, russos, chineses. Eu lembro que logo no comecinho, que eu fui nos Estados Unidos a primeira vez em 2019, né? E aí eu peguei lá um guia lá, que era um senhor bacana, que ele era argentino, mas casado com uma brasileira, e ele falou, Juliano, aqui, esse prédio aqui é tudo de russo e chinês. Eu falava, verdade, nossa. Aí eu comecei a perceber, falei, nossa, como a economia é mundial, internacional, aberta, né? Não tem fronteiras, né? Não tem fronteira, então lá tem muita árabes, judeus, tá todo mundo lá. Então é um mercado muito pujante, aí, a maior economia do mundo, um estado muito rico, né? Que recebe os imigrantes de braços abertos, todo mundo regularizado, obviamente. Então, assim, é bem interessante lá. E foi por isso que a gente decidiu implantar nós vamos dar continuidade. Mas seu projeto é com o tempo indo para lá ou vai deixar um pé aqui, outro lá? Aqui, outro lá? Vou deixar um pé aqui, outro lá, né? Tá. Aqui a nossa operação é uma operação grande, estruturada, é o meu país. A gente é teimoso, acredita sempre que vai melhorar, certo, que vai melhorar. Mas vai melhorar. Daqui a uns 2 anos vai melhorar. Vai melhorar, vai. O nosso negócio aqui é próspero, é abundante e a gente diversificou para lá. Mas a intenção é ter uma operação lá na Flórida e manter a nossa operação aqui firme e forte, como sempre foi. Prosperar, crescer, evoluir nas 2 frentes, entendeu? Se você pudesse, para a gente ir fechando aqui o nosso bate-papo, dar um conselho. O cara está começando hoje, tá? E ele quer virar um Juliano. Tá? Lógico que ele quer o mais rápido possível. A geração de hoje ele não quer mais esperar. Quer fazer o máximo possível. Que conselho, se você pudesse começar, se estivesse começando hoje do zero, com essa carreira que você tem de quase 30 anos aí de mercado? 21. 21. Então 20 e poucos anos de mercado. Você tá me aumentando a minha idade, doutor. Vaidoso, né? Porque tá com medo da vaidade.
que o cara tem que fazer? Qual que é o caminho? O que o Juliano faria de diferente que você fez, que você achou, cara, não sei, deu um passo maior que a perna, ou isso aqui não era para ter feito, atrasei aqui. O que você faria se estivesse começando hoje nesse mercado? Olha, eu entendo da seguinte forma. A questão de empreender, de se tornar empresário, depende muito da parte comportamental de cada pessoa, né? O comportamento, tem comportamentos que você já tem, habilidades e competências, e outros você pode adquirir, melhorar, lapidar e evoluir. Então, tem alguns comportamentos que são imprescindíveis para a pessoa iniciar um processo de empreender, né? A pessoa tem que ter iniciativa, a pessoa tem que querer fazer o negócio de fato, tem que ter amor pela profissão ou pela área de atuação, porque senão ela não vai conseguir trabalhar 12, 14, 16 horas por dia naquilo que ela não ama de fato, né? A pessoa e essa missão da empresa que ele pretende tem que estar alinhada com seus propósitos de vida, né? Com seus valores e tudo mais. Mas eu recomendo que a pessoa faça um network muito forte, em primeiro lugar. O network é fundamental para qualquer tipo de negócio. Você acha que é o primeiro passo? O network é mais importante? Eu já ouvi falar isso. É mais importante o network do que... Não que o cara vai ser incapaz, mas às vezes tem gente melhor até, mas que ele não tem esse network e ele não consegue chegar tão longe. Exato. Não, o network é 85% dos negócios. É bastante coisa. Eu li até uma reportagem essa semana, 85% dos negócios é network. 85% das recolocações profissionais é através do seu network. Então, assim, você está trabalhando... O que eu fiz? Você está trabalhando numa empresa? Continua trabalhando na sua empresa que ela é o ganha-pão. Todo mês pinga seu pagode. Não dá uma de louco. Você tem que se planejar, fazer um planejamento, uma programação. Monta a sua empresa em paralelo e começa a trabalhar depois do horário de trabalho, em paralelo. Então, você vai pegando alguns serviços menores com a tua empresa. E vai pegando, e vai entregando. Por isso que eu falo, tem que ter paixão, tem que ter amor, tem que ter dedicação, tem que ter persistência, resiliência. Você vai tomar 1 milhão de nãos na cara. A diferença do cara de sucesso e do cara que não deu certo é que o cara de sucesso ele não desistiu. Não desistiu, não parou. Nunca, apesar de pensar em desistir sempre. Então, assim, vai fazendo o seu negócio no paralelo. A partir do momento que esse negócio no paralelo já cobrir as despesas do seu emprego formal, aí você pode pensar em começar a deixar esse emprego e focar só no seu business. Por quê? Porque se você está se dedicando part-time aqui e o negócio já está rodando, pagando as suas despesas mensais, imagina se você se dedicar ali full-time, com iniciativa, persistência, resiliência, amor, paixão ao seu negócio e fazendo muito network. Isso aí você tem que planejar. Eu recomendo também, principal, montar um plano de negócios. Você tem que montar um Mas você fez isso tudo? Eu fiz. Você fez isso tudo? O que você está falando, você fez. Tudo isso que eu estou falando, eu fiz. Eu sempre quis ter o meu negócio, desde moleque. Você tinha tudo planejadinho. Tudo certo. Qual que é o seu signo? Leão. Tudo planejado. Tudo planejadinho. Tudo planejado. Obviamente que as coisas não acontecem exatamente como nós planejamos. Não, nunca. Exato. Então, a melhor coisa do planejamento é que a gente pode replanejar. Mas eu estudei muito, eu gostava muito de ler bibliografia de empreendedores de sucesso, gostava de ver como eles se comportam, como eles agem em determinadas ações, lia muitos livros. Então, eu me planejei para isso, me informei, estudei, montei um plano de negócios. Eu sempre brinco, eu nunca trabalhei para nenhuma empresa, nunca. Eu sempre trabalhei para mim. Porque se eu tô dentro de uma empresa, eu estou trabalhando para mim, focado. E eu trabalhando para mim, a empresa vai prosperar. Sim. Então, assim, as pessoas têm que mudar essa mentalidade. Ah, não, eu não ganho para isso. Ô, bicho, desculpa. Você é recém-formado, tá aí construindo, você tem que trabalhar para você focado. Trabalhar 12, 13, 14... Não adianta, não tem resultados fáceis. Sem dedicação, sem esforço, sem você criar o hábito, entendeu? Sem você ter disciplina. Isso não existe. Não existe fórmula mágica. As coisas que funcionam são coisas simples. O problema é que as pessoas não fazem as coisas simples. Sim. As pessoas querem uma fórmula mágica. Isso não existe. Quer ficar rico rápido fazendo pouco, não existe. Né? Então, quem quer ficar rico rápido não vai ficar. É que nem aquele exercício. Você pode ver os caras que jogam na Mega Sena,
Ele não tem estrutura emocional, Muitos perdem, né? O cara ganha e perde em um ano a grana. Por quê? Muito perde. Ele não tá na abundância, na prosperidade, o cara não sabe lidar com dinheiro, ele não tem uma cabeça preparada para isso, ele não tem estrutura emocional para lidar com isso. Eu vi um cara que ganhou, que ele estava contando, que perdeu tudo. Há 20 anos atrás, ele falou, eu cheguei numa concessionária da Volkswagen, comprei 25 Gols. Eu comprei o Gol ainda. E hoje, ele contando isso hoje, né? Ele falando, eu não sei por que eu fiz isso. É alguma coisa que estava, né, no inconsciente do cara, né? Sem dúvida. O cara gastar, fazer uma besteira dessa. Mas, é um negócio absurdo. Então, assim, falando de uma forma resumida... mas no segmento de construção, eu quero saber. De construção, as pessoas de mercado imobiliário. Construção, mercado imobiliário focado, a pessoa tem que... Ela já está inserida no mercado, ela tem que fazer um network forte. Tanto com fornecedores, construtores, concorrentes, incorporadores, corretores de imóvel. Ele tem que conhecer o mercado e dominar. Ele tem que dominar todo o mercado, toda a cadeia do mercado da construção civil, incorporação, serviço de engenharia. Se relacionar de uma forma muito fluida, muito bem, ser um cara diplomático e ter relacionamentos saudáveis com pessoas que estão na mesma vibração, no mesmo propósito. Em paralelo, ele já monta o negócio, começa a prestar serviço, porque a prestação de serviço é barata. O que eu quero dizer assim, eu sempre pensei isso, o que eu vou empreender? Vou montar um restaurante. Você tem que alugar um espaço e gastar 200, 500 mil para montar o restaurante. Então, você põe dinheiro do bolso primeiro para depois tentar recuperar na operação. A prestação de serviço, ela não. Um exemplo, prestação de serviço intelectual. Eu vou começar a dar uma consultoria aqui de engenharia. Vou fazer uns projetos nas horas vagas, finais de semana. Vou prestar um serviço de... Então, prestação de serviço é uma coisa que você não demanda altos investimentos. Você está vendendo o seu intelecto. Com um computador e um telefone na sala da sua casa, você presta serviço. E eu acho que agora, com as redes sociais, isso ficou potencializado à enésima casa. Muito. Porque da sua casa você pode prestar serviço de várias formas, das mais diversas possíveis. Você pode dar aula de engenharia, pode dar aula de construção, pode vender mentorias e tal, enfim. Só que eu recomendo que a pessoa faça alguma coisa em paralelo, não abandone o seu emprego. Para segurar a onda. Porque isso aí, o empreendedor de sucesso, ele corre riscos calculados. Ele não corre risco roleta russa, ou seja... loucura. De 0 a 10, você tem que ter um risco ali. 6,5, 7. É um risco calculado, com um plano de mitigação. Você planeja para não errar. Porém, você tem que ter planos de mitigar esses riscos, caso ocorra algum desvio na sua rota. Que vão ocorrer, né? Que vão ocorrer, é normal. A gente está aqui para errar e evoluir. A gente só evolui aprendendo com os nossos erros, isso é normal. Então, assim, eu recomendo que network forte, monte um negócio em paralelo, prestação de serviço intelectual, que você não precisa de grandes investimentos. Use as redes sociais para vender os seus serviços, para divulgar. E você tem que desenvolver todas as habilidades comportamentais que os empreendedores de sucesso têm, entendeu? O caminho para encurtar tudo isso, você sabe melhor do que eu, o que a gente faz para encurtar um caminho? Eu faço isso. Eu contrato um consultor especializado em determinado projeto. Sim. Eu contrato uma mentoria de um cara que é top, um cara que eu quero chegar lá. Hoje, eu posso falar que eu contratei a mentoria para desenvolver um infoproduto de um cara que é um player do mercado. Por quê? Porque ele já está lá. Sim. Ele já sabe como é que faz. Eu quero aprender com os melhores, com os caras que já chegaram onde eu quero chegar. Por isso que eu falei no começo da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, que a gente só deve escutar, na minha opinião, 2 pessoas que não são os nossos pais. Porque ali tem amor envolvido, tem emoção, então a decisão não vai ser uma decisão racional. A gente tem que ouvir as pessoas que nós queremos nos tornar, que já chegaram onde nós queremos chegar, e nós mesmos. Porque no final do dia, meu amigo, as responsabilidades pelos nossos atos, pelas nossas omissões, são nossas. 100%. Então a gente tem que bater no peito e falar, não, deu errado porque eu fiz isso, eu vou melhorar naquilo, deu certo, eu vou colher os frutos disso, a responsabilidade principal é minha. E isso faz parte do game. Quem quer chegar no topo da montanha, não pode abrir mão da escalada. Faz parte do negócio a escalada. Sim. Os nossos dias de lutas precedem os nossos dias de glória, né, doutor? Não tem como a gente chegar lá sem passar pela jornada, pelo processo. Né? Faz parte. Não, isso aí não existe. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É no dicionário. Já dizia Albert Einstein. Já dizia Albert.
Juliano, Big Boss, meu amigo, empreendedor, eu não tenho dúvida, cara, que você Tamo vai junto aí, meu ser amigo. sucesso na América. Eu sei que você quer ainda deixar algumas coisas aqui, quer ficar mais aqui, na verdade, que você já tem uma Sim, estrutura sim. grande. Mas eu acho que você vai voar. Vamos, Cara, eu vou. Eu vou estar lá também te Nós ajudando. vamos voar junto, doutor. Nós vamos voar junto. Porque o cara que voa aqui no Brasil, quando você vai para os Estados Unidos, com outro sistema, quando você se adapta a esse sistema aqui, lógico, né, vai ter um período de adaptação, né? Sim, Vamos de construção, alguma coisa diferente, Sim. legislação. Quando você se adapta a isso, e você está numa economia que funciona, eu sempre brinco que lá as coisas são mais justas, né? Você já Com notou, certeza, né? não, é mais justa. O jogo, o game é mais muito justo. é. Eu tenho certeza que você vai sair voando. O cara que tem sucesso aqui no Brasil, cara, ele já saiu de uma guerra. É verdade. Então- Inclusive, essa semana nós gravamos alguns vídeos falando sobre a internacionalização dos negócios. E nesse vídeo aí, a gente comentou, falou, olha, você que é empresário, empreendedor no Brasil, você não terá dificuldade de empreender em qualquer outro lugar do mundo, Sim. muito menos nos Estados Unidos. O cara que é sai da país- selva. Exato. Com insegurança jurídica, com violência, um sistema tributário mais esquizofrênico do mundo, Sim. país mais violento do mundo, roubo de carga, tal, enfim. Várias questões que atrapalham os empresários e empreendedores. Uma política que desfavorece todo o empreendedorismo, a cadeia empreendedora, os É empresários. difícil as empresas. contratar, é difícil demitir. É difícil É contratar. difícil abrir empresa, A pior lei trabalhista do mundo. Então, assim, desculpa. Quem é empresário aqui é um vencedor, Sim. é um cara guerreiro, batalhador. Com certeza ele não terá dificuldade de empreender nos Estados Unidos. Obviamente, você tem que se adaptar à cultura, que nós falamos isso lá no nosso vídeo. Tem que se adaptar à cultura. Não adianta querer levar o jeito brasileiro para lá. Vai dar errado. Sim. Jeitinho, cultura. Não adianta. Isso aí não adianta. Você tem que se adaptar à cultura local. Você tem que se adaptar à legislação local. Ainda mais nos Estados Unidos, que é o país que tem a segurança jurídica mais forte do mundo. Então lá não tem jeitinho brasileiro. A gente vai jogar o jogo, só que assim, não tem jeitinho brasileiro para ninguém. Isso é legal. É o jogo, Porque o jogo, mais justo. as regras do jogo são justas. É. E vai ter para todos. Aqui não. Aqui não. As regras não valem para todos. Todo mundo sabe disso. Então, infelizmente, o nosso país tem que evoluir muito nessa questão jurídica e tal. Eu, para mim, Juliano, na minha visão, o que determina se um país é de primeiro ou segundo mundo é o sistema judiciário. É o sistema judiciário e o sistema político. Infelizmente, o nosso, ele é muito retrógrado. Ele é corrupto, ele é retrógrado, ele desfavorece quem quer trabalhar, quem quer produzir, quem quer empreender. Então, é um sistema que, infelizmente, não está adequado para a nossa vida de empresário, empreendedor. Então, realmente, nós somos grandes vencedores aqui. Mas o bom é que nem eu falei, o cara que venceu aqui, Ele vai ter- o cara já nasce. Como é que tem uma frase também que fala que mar calmo não faz Mar calmo não fazem bons marinheiros, bons né? marinheiros. É verdade. Então já chega lá pronto. Cara, acho que deu quase 2 horas aí de passou rápido, hein? Passou rápido e muito bom, viu? Passou rápido. Eu queria te agradecer aí, Gustavão, por você ter me convidado para vir aqui no seu Prazer podcast. é meu, cara. Estou muito feliz. E eu também tenho um podcast, né? Sim. Que eu estou montando agora. Você vai ser meu convidado, obviamente. Sim, estaremos Pra lá, gente cara. gravar lá, bater papo. Mas foi um prazer, cara. E assim, eu recomendo aqui, o pessoal que está assistindo a gente. O Gustavo é uma pessoa maravilhosa, um cara de altíssima performance, um cara de confiança, consolidado na América. Tá falando isso que é meu amigo, né? Não falando de Tem meu que puxar o amigo. chá com os amigos. Né? Não, brincadeiras à parte. Se ele não fosse isso, eu com certeza não estaria aqui. E eu brinco que eu não tenho amigos, eu tenho irmãos. Esse é um cara que é um irmão para mim. É verdade. Um irmão que eu tenho lá nos Estados Unidos, na América. Um cara de confiança e ele, um cara doce, um cara que ajuda as pessoas. É casado, tem uma família maravilhosa lá. Então, é um cara que domina o mercado e é um cara do bem. Porque eu só faço negócio com pessoas que estão alinhadas com meus valores. E você é uma pessoa delas. Então, tamo junto aí. Eu tento seguir um pouco do que você falou, né? Quando a gente faz o que gosta, fica mais fácil Sim. de a gente fazer as coisas e acaba sem saindo um dúvida. resultado Eu brinco, positivo. para explicar para os mais jovens, igual meu sobrinho lá, que ele gosta de PlayStation, fala, bicho, para mim a Monte é meu PlayStation, cara. Entende? Porque que para mim é legal, é gostoso, é divertido. Sim. Não é pesado. Não é pesado. Eu tô viajando lá em Miami, tô trabalhando e mandando e-mail aqui,
e resolvendo as coisas pelo telefone, tá tudo certo, eu gosto. Tá dentro do mar lá e você responde o telefone e resolve a parada. No barco lá. Cara, a coisa mais gostosa que tem é de pegar o carro lá e ver terreno, ver projeto, É gostoso, né? né? É muito bom, né? É bom, Sair, é você bom. sai num dia legal, você chegar lá naqueles terrenos. Eu adoro isso, cara. Não, o lifestyle lá da Flórida é fantástico, é maravilhoso, né? Não, e é muito bom, pessoal, mas é domingo, você vai trabalhar? Que nem você falou, não é trabalho. Não é trabalho, é diversão. É diversão. Gente. Meu amigo, se você acha, desculpa falar, que o melhor dia da semana para você é a sexta-feira, porque sextou, Temos um você problema. tá trabalhando no lugar errado ou na área errada. Que é uma das coisas mais difíceis do mundo mesmo, é a gente se conhecer, né, de fato, Sim. né? E a pessoa às vezes tem que tomar uma decisão com 17 anos para escolher uma profissão. Não é fácil, mas enfim, dá tempo de se recuperar, né? O Ian mesmo, ele fez uma faculdade e depois ele viu que não era aquilo, ele mudou e tá feliz, trabalha no que ele ama de fato. Então, isso aí faz parte da vida, né? O importante é a gente ser feliz. Trabalhar no que ama e o que gosta. Juliano, obrigado, cara, por você estar aqui, comparecer, cara. A gente tamo junto. Sempre. Somos irmãos aqui, tamo junto. O próximo é lá fora, hein, cara? O próximo Com certeza. nós estamos lá fora e vamos que vamos. Vamos embora. Um prazer aqui, grande estar aqui. Obrigado por você ter me convidado. Eu espero que você vá no nosso também lá. E é isso aí, pessoal. Sigam o Gustavo aqui, que é um cara maravilhoso, fantástico. Hein? Florida Local Real Estate, hein, pessoal? Florida Local Real Estate. Um abraço, Juliano. Obrigado. Imagina, um abração, hein?